Ora, então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu começo também por saudar a nossa colega deputada Sofia Canha, do Partido Socialista, que também está online a assistir a esta não tem apenas, tem uma fotografia estática, e por isso peço desculpa que não estava a ver, mas sei que está online e, portanto, bem-vinda também a esta reunião. E sem mais demoras, nós temos connosco a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, que está nesta comissão e nesta reunião coberto de um requerimento do Partido Comunista Português e nessa medida eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Sr. Deputado Alfredo Maia para apresentar o seu requerimento e por isso tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os senhores dirigentes da CNA, dando-lhes as boas-vindas. Eu creio que é suficientemente conhecida a intervenção e o acompanhamento que o PCP faz das questões da agricultura e, em concreto, da situação no Douro. Eu próprio acompanhei um extraordinário plenário realizado no dia 1 de junho no peso da régua e temos perfeita noção da gravidade da situação no Douro e especialmente para largos milhares de micro ou pequenos produtores de uva para vinho. Esta, se não me engano nas contas, é a terceira vindima consecutiva na qual não está garantido o escoamento das uvas e vai já em 25 anos, ou seja, na verdade um quarto de século, em que os agricultores estão completamente esmagados, estão cada vez mais esmagados pela conjugação, por um lado, do agravamento galopante dos custos dos fatores de produção e, por outro, do congelamento, como digo, há 25 anos, dos preços à produção. Isto a par de outros fatores que muito os penalizam, desde logo, ainda recentemente, centenas de agricultores foram notificados pelas grandes casas de que não lhes seriam compradas uvas da próxima vindima. Para além do corte brutal, nada menos de 16% do benefício na vindima de 2025, quando os agricultores o que exigiam, muito justamente, é que o volume de benefício deste ano fosse pelo menos idêntico ao do ano passado, isto é, as 90 mil pipas. Agora o Governo vem anunciar uma linha de 13 milhões de euros, não se sabe muito bem para quê, fala também no arranque da vinha, entre outras medidas, arranque esse que fatalmente atingirá, sobretudo, os micro e pequenos produtores da região. Ora, isto não é um problema novo. O resto do PCP tinha advertido já em 2007, por ocasião do pacto entre o PSD e o PS e o CDS, relativamente ao relatório da reforma da OCM do vinho e da vinha, que liberalizou a plantação de vinha. Na passada legislatura, como é subejamente conhecido, por iniciativa do PCP, foi aprovado na Assembleia da República, está publicado uma resolução com um conjunto de medidas em defesa do setor do vinho e dos produtores nacionais de uva. Se essas medidas tivessem sido aprovadas, a situação não seria seguramente a que estamos a discutir hoje. Ora, do ponto de vista do PCP, é preciso
desde logo que os 13 milhões de euros anunciados pelo Sr. Ministro cheguem a quem deles de facto precisa, e quem deles precisa são sobretudo os micro, pequenos e mesmo médios agricultores da região, os viticultores, que este dinheiro chegue de forma rápida e direta, mas sem perder de vista as medidas de fundo que é necessário tomar. Desde logo a fixação dos preços mínimos para a compra de uva, a proibição mesmo da compra de uvas ou de mosto abaixo dos custos da produção e a limitação da importação de vinho a granel, dando prioridade naturalmente ao produto nacional. Por outro lado, e é uma matéria que foi muito discutida na plenária que eu assisti, é preciso de facto garantir que na produção do vinho do Porto seja utilizada prioritariamente a aguardente da região. Eu já agora gostava de perguntar à CNA, ou pedir à CNA, que comentasse uma ou duas afirmações feitas pelo Sr. Ministro da Agricultura na semana passada, nesta mesma comissão, segundo o qual, digamos, a prioridade à aguardente regional representaria, digamos, um encargo económico insustentável e poderia mesmo fazer pregar os vinhos DOP. Ele fez estas afirmações de forma muito categórica e eu gostava de que quem representa os produtores comentasse essa afirmação. Gostava também de conhecer a vossa opinião sobre a redução em 15 mil pipas decidida na semana passada pelo Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e já agora perguntar a vossa opinião se não seria útil que o Estado adquirisse exatamente esse volume, essas 15 mil pipas, para acrescentar aos vinhos do Porto que estão à guarda da Casa do Douro e, como sabem até melhor do que eu, são vinhos, são estoques que precisam de ser refrescados. Como digo, o Ministro da Agricultura deu a conhecer a intenção do arranque da vinha, da substituição por outras culturas. Eu gostaria que a CNA nos esclarecesse sobre o impacto que uma medida destas teria, especialmente para os pequenos agricultores. E já agora, gostaria também de saber, eu julgo saber que temos um problema com direitos de plantação no Douro, adquiridos por casas, grandes produtores de fora desta região demarcada. Como avaliam as consequências desta situação? Também, que medidas e soluções consideram prioritárias e estruturais para responder ao conjunto de problemas do setor? Qual é o papel que a Casa do Douro deve assumir para resolver os problemas da região? E, finalmente, vou terminar, Sr. Presidente, peço a sua benevolência, gostava de perguntar qual é a avaliação que a CNA faz da atual fiscalização, dos atuais níveis de fiscalização no Douro relativamente à entrada de uvas e de mostos provenientes de outras regiões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, pela CNA, que temos connosco o Pedro Santos, Vítor Herdeiro, eu vou dar a palavra a Maria Alberta Santos, faz favor. Tem 8 minutos. Desculpe. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Comissão da Agricultura a oportunidade que está a dar à CNA para discutir e para trazer também aqui aquilo que são, embora já sejam subjamente conhecidas, a posição da CNA relativamente às questões para a solução dos problemas dos milhares de pequenos e médios viticultores da região de Marcada de Douro e da própria região de Marcada de Douro. A grave crise social que se instalou na região de Marcada de Douro, infelizmente, tem sido denunciada e prevista há muito tempo, mas agora atingiu um ponto crítico, exigindo uma intervenção imediata e decisiva do Governo.
A situação atual na região de Marcada de Douro é reflexo de um conjunto de fatores interligados que têm vindo a minar a sustentabilidade do setor vitivinícola e, consequentemente, a vida de milhares de pequenos e médios agricultores e suas famílias. Permitam-me que enumere alguns pilares da crise, e é preciso fazer aqui também um balanço para trás para percebermos algumas coisas. Primeiro, entrada desenfreada de direitos de plantação, e a CNA aqui pode efetivamente afirmar, porque teve uma intervenção relativamente, na altura própria, relativamente a isto. A entrada desenfreada de direitos de plantação de fora para dentro da região, durante longos anos, sabemos quem os adquiriu, e não foram, na maioria, pequenos e médios viticultores, e hoje temos, efetivamente, esta área de vinha que temos na região de Marcada de Douro. O desmantelamento da Casa de Douro. A Casa de Douro, a única instituição que historicamente representa e defende os interesses da produção deirense e que progressivamente foi fragilizada, acabando mesmo por ser retirada aos verdadeiros donos, os viticultores, provocando desta forma o desequilíbrio total entre a produção e o comércio. Cortes nos quantitativos de benefício. Os cortes nos quantitativos de benefício, quantitativos de autorização para a produção de vinho de Porto, têm sido drásticos. Nos últimos 3 anos, estes cortes ascenderam a cerca de 41 mil pipas. Se considerarmos um valor médio de pipa 1.000 euros, estamos a falar de uma perda, e só aqui, de quase 41 milhões de euros para os viticultores. Preços miseráveis, completamente ruinosos e falta de escoamento das uvas. Preços à produção pagos pelas uvas estagnados desde há 25 anos. Em 2024, uma quantidade significativa de uvas foi vendida a menos de 200 euros a pipa e centenas de hectares de vinha ficaram por vindimar. Em 2025, ainda não estavam formados os caixos de uvas e já centenas de viticultores recebiam cartas das casas comercializadoras a recusarem comprar as uvas. Custos de produção altíssimos, e quem conhece a região de Marcada de Douro sabe. Em contraste aos miseráveis preços pagos pelas uvas, os custos de produção são altíssimos e aumentaram brutalmente nos últimos anos, tornando a atividade insuportável para muitos. Crise nas adegas cooperativas, no movimento cooperativo. O movimento das adegas cooperativas, pilares da economia social no Douro, enfrenta dificuldades extremas. Algumas já faliram e outras encontram-se em situação financeira extremamente delicada, comprometendo o escoamento da produção de seus associados. E é preciso tomar medidas para o movimento cooperativo. Importação desenfreada de vinhos e mostos. A importação de vinhos e mostos de fora da região, muitas vezes comercializados, como sendo da região de Marcada de Douro, provoca excesso de vinho na região. Impacto das alterações climáticas. Agravando este cenário, as previsões apontam para quebras significativas na produção de azeite devido ao calor intenso. Este ano será de veras penalizador para a região, com um impacto particularmente severo sobre os pequenos e médios produtores. Face a toda esta situação, é imperativo que o Governo crie e implemente medidas concretas e eficazes para evitar que a região de Marcada de Douro, tal como a conhecemos, desapareça. O abandono forçado de milhares de pequenos e médios viticultores e suas famílias não pode ser o futuro do Douro. Por isso, a CNA reclama, já é subejamente conhecido, mas voltamos aqui a reafirmar. A intervenção no benefício. As 75 mil pipas aprovadas para 2025 são insuficientes e não evitam a ruína de muitos viticultores. É necessário que o Estado intervenha com a retirada aos viticultores na ordem das 15 mil pipas não abrangidas no quantitativo de benefício, até para refrescar os vinhos existentes da Casa de Douro. Preços mínimos garantidos. Exigimos que o Estado fixe preços mínimos para as uvas, proibindo a compra abaixo dos custos de produção. Isto é essencial para garantir a viabilidade económica da atividade. A aguardente regional prioritária. Reclamamos que a aguardente utilizada na produção de vinho generoso, o Porto, seja prioritariamente regional. Esta medida permitiria escoar toda a produção de uvas da região de Marcada de Douro. Revitalização da Casa de Douro.
é indispensável. É crucial que seja conferida à Casa do Douro a capacidade legal e operacional para desempenhar um papel efetivo na estabilização de estoques através da compra e armazenamento de excedentes. Fiscalização efetiva. É necessária uma fiscalização rigorosa da entrada de mostos, vinhos de mostos e vinhos oriundos de fora da região. Isto é preciso fazer. Medidas imediatas e conjunturais de gestão da crise. Para além destas medidas estruturais, exigimos a implementação de ações imediatas para mitigar os efeitos da crise atual. Apoio extraordinário aos viticultores, implementação de medidas extraordinárias de apoio, plafonadas e desburocratizadas, que compensem a perda de rendimento que sucessivamente, ano após ano, tem acontecido. Destilação de crise. Programação de uma medida de destilação de crise direcionada prioritariamente para a produção de sócios das adegas cooperativas e para os produtores que não tenham adquirido vinhos a terceiros, garantindo que o valor da matéria-prima retorne diretamente a quem o produz. Senhores deputados, o futuro do Douro está em jogo. A sobrevivência dos pequenos e médios viticultores é a sobrevivência da própria região. Apelamos à vossa sensibilidade e responsabilidade para que estas reclamações sejam ouvidas e transformadas em ações concretas. O Douro, os pequenos e médios viticultores, a região património da humanidade precisa efetivamente de ser olhada tal e qual como é necessário e precisa para continuarmos a ter aquela região que é a mais antiga do mundo. Tem só 30 segundos, mas depois... Então, muito obrigado, Maria Alberta Santos, e iniciamos aqui a primeira ronda, que depois vai-lhe ser concedido igual tempo para que possam responder. E então, para começar a primeira ronda, eu dava a palavra ao deputado, dava a palavra ao deputado do PSD, Amílcar Almeida, do PSD. 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da Confederação Nacional da Agricultura, aqui presente, bem como as senhoras e senhores deputados. Dar conta que, de facto, a crise está instalada na região de Marcada do Douro. É verdade que, neste momento, e pela proximidade da vindima, são muitas as preocupações dos viticultores e assentem essencialmente na falta de compradores e, conforme aqui já foi dito, uvas que eventualmente possam ficar também por vindimar. Os preços que efetivamente, aquelas uvas que forem vendidas em que os preços praticados ficarão muito aquém do custo de produção, e fala-se mesmo em preços praticados com uma diferença de tempo há mais de 25 anos e que de facto ninguém consegue acompanhar. E, portanto, como se não bastasse, temos também o corte de benefício em cerca de 15 mil pipas, pelo menos que está previsto para este ano. Mas também temos a noção efetiva que a crise do Douro não começou somente no ano de 2024, conforme aqui já a representante da CNA vem aqui dar conta que, de facto, se foram vários anos e que tem vindo a agudizar essa mesma crise. O que constatamos é que, de facto, o agricultor tem cada vez menor o seu rendimento e que, de facto, há um desequilíbrio entre a procura e, naturalmente, entre a oferta. E os problemas conhecidos há há muito tempo, de facto, a AD toma posse em 2024, já se verificavam todos aqueles problemas que eu acabei de elencar e que já foram aqui também trazidos a esta comissão, e que, de facto, o próprio corte do benefício em muitas pipas, a situação da falta de fiscalização, a situação dos preços que eram esmagados, a entrada de mosto e vinho a granel, naturalmente proveniente, nomeadamente de Espanha e também do Chile, e, portanto, mas a AD não estava no governo. Quem estava no governo na altura foi o Partido Socialista, que esteve durante 8 anos e que, nos primeiros 4 anos, naturalmente implementados e apoiado pelas medidas do Partido Comunista e também do Bloco de Esquerda. Portanto, isso convém sempre trazer à colação que a crise não é nova, a crise, naturalmente, não só surge em 2024. Uma vez chegados ao governo,
Uma vez chegados ao Governo, a AD, conhecendo estes problemas, naturalmente, e procura quê? Procura, acima de tudo, face à questão do imediato, avançar com uma nova destilação de crise no valor de 13 milhões e meio, que vinham certamente de apoio de Bruxelas e que Bruxelas teria dito logo à data que não haveria mais qualquer verba para o efeito e que mais 4 milhões e meio, portanto, das verbas cativas para fazer face à destilação de crise. Pelo menos acabamos com a pouca vergonha que era, e nomeadamente só poderia ir à destilação de crise quem efetivamente não tivesse importado pelo menos há 3 anos. Pelo menos acabamos com a bandalheira que efetivamente sucedia. E é um dado adquirido. Em sede de destilação de crise não é possível. Reforçamos a fiscalização. E antes de reforçar a fiscalização, que efetivamente pela primeira vez fizemos um protocolo com a autoridade tributária e com a ASAI, para que houvesse um maior controle sobre os fluxos e sobre o trânsito de vinhos que vinham do exterior para o território, mas acima de tudo também proibimos a circulação de mosto e vinho a granel. Avançamos com a rotulagem, que era uma pouca vergonha, que efetivamente assistíamos, que era vendido vinho como se fosse da região, quando de facto não tinha rigorosamente nada da região. E fizemos uma coisa que efetivamente tinha que ser feita. A juros bonificados, e criámos uma linha de crédito a juros bonificados, em que as adegas e as cooperativas, para poder fazer face, e no sentido para poder aliviar o sofrimento dos viticultores, que pudessem efetivamente pagar a campanha daquele ano e a campanha do ano anterior. E a medida foi de facto proativa e foi profícua, atendendo que dos 100 milhões, portanto, a verba utilizada rondaria os 98, 99% desse montante. O que quer dizer que algo foi feito. Se me pergunto, está tudo feito? Não. Mas, de facto, convém também lembrar a todos que em 11 meses a AD fez mais do que o Partido Socialista, juntamente com o PCP e Bloco de Esquerda, quando estiver no Governo, durante 8 anos, diria mesmo, ao longo dos vários anos. Sabemos perfeitamente que ainda há um caminho por trilhar. E estamos esperançados, certamente, de poder, articulando com os autarcas, articulando com todas as entidades do setor, poderemos efetivamente melhorar e seguir um caminho, um novo rumo. E eu pergunto tão somente isso. Perante esse desequilíbrio, e sei que perguntava à CNA, o que é que pensa deste conjunto de medidas que foram anunciadas ainda há pouco tempo pelo Sr. Ministro da Agricultura para fazer face à crise do Douro? Que já ouvi que algumas medidas por vós avançadas, sei também que são contra o arranque da vinha, mas posso-vos dizer que também o Sr. Ministro da Agricultura é contra o arranque da vinha e, contrariamente àquilo que aqui foi dito, contra o arranque da vinha, contra também a vindima em verde. Todavia, o que se encontra é uma putativa solução para o Douro, que se há esse desequilíbrio entre procura e oferta, naturalmente, e eu ilustrava com um pequeno exemplo. Eu, se tiver uma casa aberta, e se essa casa aberta me der prejuízo, ou tento inovar por forma a poder fazer concorrência com os demais, ou, entretanto, tenho que encontrar uma outra atividade. Não é o caso. Sabemos que a identidade do território está na vinha, mas, efetivamente, temos que encontrar uma solução. Porquê? Porque sabemos que hoje, até pelas tarifas alfandegárias, sabemos perfeitamente cada vez mais, e face à quebra e alteração dos padrões de consumo, hoje o vinho do Porto caiu e muito o seu consumo. Hoje prefere-se um vinho muito mais doce, um vinho com menos taxa de alcoolemia do que propriamente. Portanto, ou seja, nós queremos encontrar a melhor solução, que não passe pelo arranque de vinha, mas não estamos a obrigar ninguém. Efetivamente tem que se encontrar uma solução, porque sabemos que a destilação de crise já não é possível. E estamos unicamente a encontrar, certamente, reforçando a fiscalização, com outras medidas que propriamente se possa atingir, no caso concreto, em benefício para os pequenos viticultores. São esses que sofrem mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega, para uma questão de 6 minutos. Faz favor. Peço desculpa. Resposta, tem direito à resposta a CNA, é o Sr. Vítor Herdeiro para responder. Faz favor. 7 minutos. Ora, boa tarde a todos, Sr. Presidente, e aos restantes deputados. Muito obrigado por
também quero agradecer, obrigado por esta oportunidade de podermos aqui também expressarmos as nossas dificuldades e a nossa dor, que isto é mais dor do que o resto. Esta situação na região de Mercado de Douro, vindo a concretizar-se, vai ser o princípio do fim da região de Mercado de Douro, dando origem a uma catástrofe social, económica e cultural. Não tenho dúvidas nenhumas. E se alguém tem dúvidas, eu desafio a esclarecermos estas dúvidas. É fácil resolver os problemas na região de Mercado de Douro. Bastam 3 medidas e apenas a vontade do Governo e desta Assembleia da República para resolver os problemas. Coisa simples e prática. Primeiro, dinheiro, já que falamos em dinheiro, não se esqueçam que foi dado, portanto, milhões e milhões de euros para se resolver o problema da TAP, milhões e milhões de euros, milhões e milhões de euros para se resolver o problema do novo banco, e não são uns míseros tostões, porque 30 ou 40 milhões de euros para a região de Mercado de Douro era muito simples. Apenas uma para resolver o problema do corte do vinho do Porto, com a retirada por parte do Governo das pipas que o comércio não vem buscar à produção, e permitiria refrescar os vinhos que estão na Casa de Douro, que tanto necessitam e ninguém sabe como estão. Muito simples, uma coisa muito simples de resolver. E fácil, necessária, útil, muito útil, dizia eu, no meu ponto de vista. Estamos a falar num valor que ninguém sabe dar o valor àquilo que lá está. Outra, para resolver o problema dos viticultores, que não têm quem lhes fique com as uvas, basta o Governo intervir e permitir que dessas uvas se possa fazer vinho para destilar aguardente. Fina e ser utilizada no vinho do Porto, tornando-o mais genuíno, dando-lhes mais qualidade, para melhor ser vendido, porque o grande problema é nós temos que valorizar o vinho do Porto e não estamos a valorizar. A região não está a valorizar o vinho do Porto. Tem que ser valorizado, porque esse sim é a pedra angular da região. Se deixarmos de ter vinho do Porto, a região deixa de ser uma região como é, passa a ser uma região como outra vinícola e como outra qualquer. E eu acho que isso tem que ser preservado para mantermos a região património mundial, a região mais antiga do mundo, a região que o melhor vinho tem no mundo. Terceiro, é que o Governo permita, na região de Mercado de Douro, e obrigue a quem compra as uvas que não pode pagar ao viticultor abaixo dos custos de produção. Senhores, nós estamos a receber vinho abaixo dos custos de produção. Eu sou viticultor e posso-vos dizer que recebi este ano a 250 euros a pipa do vinho consumo e a 800 euros o vinho tratado. Há 2 anos recebi a 300 euros o vinho consumo e a 850 o tratado. Há 4 anos recebi o consumo a 350 euros e o tratado a 950. Ou seja, dos 3 últimos anos para baixo, ando a pagar para vender as minhas uvas. É um problema grave, por isso estamos aqui, estamos a apelar a vocês. A região, sabemos que é muito complicado, mas há forma de resolver. É preciso que haja entendimento, haja também o esforço, e não estamos a falar em muitos milhões de euros, estamos a falar em alguns milhões que se podem resolver o problema, e pode resolver aqui o problema dos viticultores e da região, e manter esta região, porque senão, nos próximos anos, acredita que vamos ter uma grande catástrofe social na região do Mercado de Douro. Se é isso que nós queremos, porque não é agora que vamos, onde é que vamos nós pôr os trabalhadores do Douro? O que é que vão fazer? Portanto, na hora que foi dito, nós no Douro só podemos fazer vinha, meus senhores, não podemos fazer mais nada. Se arrancamos a vinha, o que é que vamos pôr? Digam, a região não pode, aquela região é única, por isso é que é única no mundo. Tirando a vinha, não serve para mais nada.
Nada, absolutamente nada. Vamos carregar no Olivão, é a única coisa que pode ser, o amendoal com problemas. É o vinho, meus senhores, e o vinho está aí, ele é necessário. É preciso controlar as importações, como já foi dito, é preciso dar-lhe aqui um certo trabalho e podermos resolver esta situação, que é uma situação muito grave. Os viticultores estão numa crise muito profunda. Meus amigos, foram um corte de 15 mil pipas, mas não foi só as 15 mil pipas, mais 8.500 pipas que não foram retiradas no ano passado. Portanto, no meu entender, não é um corte de 1.000 pipas, de 15 mil pipas, é um corte de 15 mais 8,5 que ainda faltam retirar. Ou seja, estamos a falar em 23.500 pipas. Certo? Porque a base das pipas nós sempre vendemos a 120 mil pipas por hectare, que era a base, essa base. Os rendimentos contam-se para baixo dessa base. Ou seja, quando houve o primeiro corte de 4 mil pipas, vieram para as 116 mil pipas. Foi um corte de 34 mil euros na região. O segundo corte vem das 116 para as 90 mil pipas, um corte de 30 mil pipas na região. Equivale a 25,5 milhões de euros na região. Depois há um terceiro corte que é agora para 75 mil pipas, que leva a um corte de 45 mil pipas. Não é um corte das 15. São as 15 portanto, são as 15 de agora, mais as 26 do ano passado, mais as 4 da última vez. Isto são 45 mil pipas. Portanto, isto tudo nas minhas contas e para as coisas que eu faço, isto estamos a falar num corte a rondar os 70, 80 milhões de euros. Isto é que é preciso terem atenção e refletir, porque não é fazermos as contas do ano passado para este ano. É desde de 2020 para baixo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento também os Srs. Representantes da CNA. Penso que apenas com estas 3 intervenções já percebemos que todos concordamos e reconhecemos a importância do Douro nas suas diversas valências e concordamos também que o Douro está em crise profunda. Também concordamos que a crise não começa hoje nem ontem. É uma crise que não se vai resolver com slogans, nem palavras de ordem, nem com soluções fáceis, porque ao contrário do que o Sr. Representante da CNA disse agora, eu penso que será uma solução difícil e integrada. Os viticultores da região de Marcada do Douro já vivem esmagados entre preços estagnados há 25 anos. Concordo consigo que os custos de produção não param de subir, falta poder negocial e as cadeias de valor estão desorganizadas. Este ano corremos o risco de ir para a 3ª vindima consecutiva sem perspectivas de resolução. Mas a verdade é que a crise no mercado do vinho do Porto não é conjuntural, mas é sim estrutural. Desde o ano 2000, a comercialização do volume de vinho do Porto caiu 32%. 1/3 do mercado mundial desapareceu, o que naturalmente torna impossível manter os mesmos níveis de produção, sob pena de criarmos excedentes que só servem para empobrecer ainda mais quem está no terreno. No início deste mês, tivemos uma manifestação convocada pela CNA no peso da régua e, sem grande surpresa, ouviram-se a Grândola Vila Morena, palavras de ordem como o Douro Unido jamais será vencido. Este ambiente não deixa de nos remeter para um passado recente e para outros momentos da nossa história. Posicionamentos e ideologias políticas que conhecemos bem, que redundam em políticas de controle, de uma cada vez maior dependência do Estado e, mais uma vez, de empobrecimento de quem trabalha. Mas enquanto estes cantos nostálgicos eram entoados, havia quem divergisse, porque os próprios viticultores se divergiram um pouco na forma de protesto. E houve inclusive um que foi referido na comunicação social que gritou várias vezes chega. Referia, chega de gastarmos o dinheiro e não vermos o nosso rendimento. Nós estamos a empobrecer alegremente. E ele tem toda a razão, porque de facto chega. Esta frase é importante porque simboliza o sentimento de quem realmente se preocupa com o setor e com o futuro. Chega de medidas avulso, chega de políticas que não resolvem nada. Não podemos ignorar também que a audição de hoje acontece a requerimento de quem, ao longo da história, se tem apresentado como defensor dos agricultores, mas cuja prática frequente se traduz em propostas que aumentam a dependência, a burocracia e o controle estatal. Possivelmente a solução que advogam, e pelos vistos a CNA também, passaria por nacionalizações, expropriações, por soluções estatizantes e anti-económicas. Em vez de dar liberdade e competitividade,
e um futuro ao setor, porque os viticultores precisam de soluções. Temos que quebrar as normas dos últimos tempos, e já foi aqui referido, sucessivos governos com políticas desastrosas decidiram, à boa maneira portuguesa, mandar dinheiro para cima do problema, em vez de resolver a questão do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista das forças políticas, também penso que tem que haver algum consenso para tomar medidas de fundo e não acontecer como o PCP costuma fazer, que é votar tudo contra do Chega, independentemente do mérito que essa proposta tem. Da nossa parte, estaremos sempre disponíveis para colaborar com medidas que resolvam, de facto, os problemas dos viticultores. Ainda este mês apresentámos um projeto de resolução na Assembleia da República e nesse projeto de resolução havia algumas medidas para a resolução da crise imediata, porque concordo convosco, é preciso resolução da crise imediata, em que se avançaram com várias soluções. Aliás, o Ministro da Agricultura que aqui teve avançou com algumas delas também. Linhas de crédito, apostas em setores diferenciados como o enoturismo, reforçar a promoção internacional e abrir novos mercados, rever o papel do IVDP, eliminar leis anacrónicas como a lei do terço, que nada ajudam à competitividade do setor e à entrada de outros players que possam ajudar à dinamização do setor, e inclusive uma coisa que falámos também aqui na audição do Sr. Ministro, que tem a ver com o Observatório da Vinha e do Vinho, para deixarmos de falar de suposições e falarmos com dados e com fatos concretos e na reconversão e diversificação para diversificar as políticas públicas de uma forma mais inteligente. Os viticultores precisam, sim, não é de subsídios, é de clareza, responsabilidade e coragem para tomar decisões difíceis que garantam o futuro do Douro. Não precisam de slogans nem palavras de ordem, precisam de soluções, responsabilidade e compromisso. E por isso gostava de questionar os senhores da CNA sobre algumas questões muito concretas. Uma, temos aqui claramente um problema de oferta e de procura, e nomeadamente temos um problema de escala. Porque nós, a nível mundial, nunca poderemos querer competir se temos uma escala em que somos absorvidos por todos os competidores de outras partes do mundo. Temos que também trabalhar em produtos de valor acrescentado. O senhor representante da CNAR referia que temos o melhor vinho do mundo, então temos que fazer-nos pagar por tal. E a questão é como é que o vamos fazer. Temos que investir noutras técnicas como a viticultura de precisão, exatamente para otimizar os custos de produção. E outras tantas que também já aqui falámos e que já debatemos. A pergunta que eu vos queria colocar é muito simples. Em primeiro lugar, para além da questão dos subsídios e das situações de medidas paliativas, como é que vem esta questão da oferta e da procura, ou seja, desta quebra de consumo, e como é que prevê uma reorganização do setor para sim poder competir daqui a uns anos e não pensar só no imediato? E depois, de uma forma muito concreta, como é que a CNA vê o setor e propõe políticas integradas e estruturadas para garantir um futuro para o Douro a 10 ou 20 anos, que não passará, obviamente, por subsídios, porque isso é de circunstância, não é estrutural. Também seria interessante perceber, e o Sr. Deputado do PSD falou disso, como é que vem a questão da reconversão, porque eu, ao contrário do que referiu, eu acho que pode haver outras soluções para o Douro que não passe pelo arranque de vinha ou só pela vinha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, em nome da CNA, dava a palavra ao Engenheiro Pedro Santos, faz favor, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, antes de mais, cumprimentá-los e desejar-lhes um bom mandato. É a primeira vez que aqui estamos e que seja um mandato profícuo no desenvolvimento do setor do vinho e da agricultura em geral, e que continuem este aspecto democrático, que é ouvir todas as organizações, dar espaço para a gente aqui estar, e por isso também agradecemos esse aspecto. Os agricultores, Sr. Deputado João Aleixo, há um slogan que eu lhe vou dizer. Os agricultores precisam de preços justos. E com preços justos têm futuro a 20 ou 30 anos. E isso é um slogan que nós nos temos batidos, é um slogan que nós nos temos batido desde há muito e que nos vamos continuar a bater. Sem isso não há produtores, principalmente aqueles que são os pequenos e médios produtores que precisam disso muito mais que aqueles agricultores que têm maior dimensão. E todos estes aspectos que referiu, que são importantes, estão direcionados para um tipo de agricultura que não são os pequenos e médios. Tudo referiu, não há espaço para os pequenos e médios produtores. Não há espaço para quem tem uma pequena parcela. Os subsídios fazem parte, não são subsídios, são ajudas.
fazem parte. Nós podemos acabar com as ajudas. Somos os primeiros, sim senhor, vamos acabar com as ajudas. Vamos aos preços. Nós precisamos ter preço. Isso é mais do que lógico. Não podemos continuar com a distribuição de valor ao longo da cadeia que temos. Ou acha que existe uma distribuição equitativa ao longo de toda a cadeia? Este aspecto é fundamental também no longo prazo. Mas questões concretas que a gente possa responder. É assim, de facto, há um plano que está a ser discutido para a região de Marcada do Douro. A CNAR não foi incluída nessa discussão. O Sr. Ministro da Agricultura optou assim. Podemos apenas nos pronunciar sobre aquilo que conhecemos pela comunicação social. Várias vezes já pedimos uma reunião para podermos fazer essa discussão. Não podemos obrigar as pessoas a receber-nos, como é lógico. Esperemos que haja uma atitude até coincidente com o que se passa aqui nesta comissão. Mas há aqui algum aspecto a ter em conta. Primeiro, o que é que nós achamos positivo, se for a acontecer? A questão de haver uma medida direta aos produtores, aos viticultores. Que sim, que é precisa para resolver a crise em termos estruturais. É claro que esta medida não é repetível. Nós não queremos ter sempre uma medida extraordinária. Mas há ajudas. A PAC distribui uns milhões valentes de ajudas que continuam lá a existir. Não sei se o Sr. Deputado também, quando fala, quer eliminar essas. Mas elas continuam a existir. Essa medida, aquilo que nós defendemos é que ela, de facto, chegue em prioridade aos pequenos e médios viticultores de uma forma rápida e sem burocracias. Que não seja preciso uma catrefada de papéis e que, de facto, em setembro, como o Sr. Ministro aqui referiu, ela esteja a chegar aos pequenos e médios viticultores do Douro. Mas depois há todo um conjunto. E também dizer que, sem dúvida nenhuma, essa medida aparece por causa da luta dos pequenos e médios viticultores com ou sem grândula, Sr. Deputado. Porque eu estive lá nessa manifestação, como deve perceber, uma manifestação organizada pela CNA, e provavelmente esse senhor que disse chega qualquer coisa, se calhar também estava a cantar a grândula. Por isso, nesse aspecto, o que interessa não é apostar no divisionismo dos agricultores, mas sim na união de todos e na resolução do problema de todos. Em relação à questão do arranque, ou da substituição, ou da reconversão, conforme a palavra que se queira utilizar, há aqui uma questão que nos preocupa bastante. É verdade que o Sr. Ministro diz que está preocupado com que não quer destruir a paisagem, porque o Douro também é a paisagem. E o que nós dizemos é o seguinte, mas não é só a paisagem das encostas que vão para o rio. E tudo para trás pode ser outra coisa qualquer. O Douro é paisagem, o Douro é produção de vinho, não só no sítio onde passam os cruzeiros. É também paisagem, é também turismo no resto. E o que nós não queremos é, de facto, ter ali uma montra para turismo que venha ao turista que atravessa o cruzeiro e vê aquilo tudo muito bonito, entra no barco e vai depois para uma... Nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos que isso aconteça. E o que é que nós estamos a falar aqui em termos do arranque? Em relação à reconversão para outras espécies agrícolas de culturas permanentes, nós não fazemos a mínima ideia como é que é a medida, porque não conhecemos o tal plano, mas conhecemos a medida que foi aqui referida, que é a reflorestação das terras agrícolas. Aquilo existe no PEPAC, já existiu noutros programas. E essa medida da reconversão, da reflorestação das terras agrícolas tem obrigações específicas que estão inscritas no PEPAC. Nomeadamente, uma dimensão mínima de 0,5 hectares. Um investimento igual ou superior a 3 mil euros para a reflorestação. A questão de haver PROFs, a questão de haver PGFs, ou seja, planos de gestão da floresta. Há todo um conjunto de obrigações, das duas uma, ou nós alteramos o PEPAC, que não vamos a tempo,
ou então isto está lá para ser concretizado. Não há como, não há volta a dar, está escrito no PEPAC e só se altera havendo uma autorização da Comissão Europeia. Isto depois, ou seja, esta é a parte da reflorestação, que até já existe portaria, a parte depois do apoio ao rendimento, já perdi, não é? Já lá vai. Pronto, eu se calhar depois explico o resto da medida. Muito obrigado, Pedro Santos. E agora, para colocar a questão, dava a palavra ao Partido Socialista, deputado Pedro do Carmo, que vai dividir com o Rui Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar os responsáveis da CNA. Também é um gosto estar aqui de novo convosco nesta legislatura. Esperemos que seja com regularidade ouvir as posições da CNA, tal e qual como das outras confederações. Agradecer ao PCP a oportunidade do requerimento. Este requerimento vem no seguimento do que já fizemos e da audição ao Sr. Ministro, que decorreu aqui na semana passada. E, antes de ir ouvir as posições da CNA e de colocar as questões, também ir um bocadinho atrás e a palavra do Sr. Ministro, que nos disse aqui na semana passada que não está tudo mal no setor do vinho, não está tudo mal no setor vitivinícola. Eu tive a oportunidade de dizer, é verdade que não está tudo mal, mas também não está tudo bem. E estamos deparados com um grave problema, que é um problema estrutural e que tem vindo a crescer nos últimos anos. Mas é preciso falarmos com evidência que as medidas que têm sido agora anunciadas não estão a encontrar a solução, ou iremos para uma nova campanha que terá dificuldades. O que é facto é que também foram anunciadas soluções milagrosas aqui há um ano atrás, ou aqui há uns meses atrás. Parece que tínhamos a solução na cartola e que íamos resolver os problemas todos. E é por isso que os seus vitivinicultores se manifestam no seu direito. A situação está efetivamente muito complicada e nós temos que ter a abertura, temos que saber respeitar e temos que saber perceber que isto é realmente catastrófico para toda aquela região. E o que está para acontecer pode ainda agudizar-se significativamente. Porquê? Com a questão das tarifas que podem vir a ser aplicadas, nesta região será muito mais grave, mas irá também abranger outras regiões do país. E isso também é uma preocupação, não agora especificamente nesta audição, mas que também pode vir aqui a criar graves problemas o setor do vinho, nomeadamente da exportação. Mas nós, quando falamos nestas questões, que é preciso dar resposta, o Sr. Deputado do Chega já aqui não está, mas nós temos que encarar que a posição dos pequenos vitivinicultores que vivem no interior tem efetivamente que ser olhados de forma diferente. Porque nós, ou queremos que haja um conjunto de pequenos e médios agricultores, de pequenos e médios vitivinicultores, que são eles que formam uma paisagem, que são eles que formam uma economia, que são eles que formam uma sociedade, ou não. Ou só queremos que haja das grandes sociedades, os grandes vitivinicultores, uma globalização total e uma explotação desses vinhos e acabamos com todo o resto. Por isso, quando defendemos, é preciso perceber que estamos a defender o interior. Estamos a falar mais do que um setor económico, que estamos a falar de ecologia, que estamos a falar de ambiente, que estamos a falar de uma economia local, que estamos a falar de toda essa abrangência. Se não reparemos, permitam-me aqui um paralelismo às grandes distinções que têm existido como património material da humanidade, são questões do interior, não é das grandes centros urbanos, não é da grande economia do país, não é da economia a grande escala, é desta pequena malha do interior que depois é reconhecida mundialmente e que todos se arrojam depois seus defensores e seus potenciadores e também como seus participantes. Por isso nós temos de ter um olhar diferente e quando se fala em subsídios, não seja subsídio ao dependente, mas toda a política agrícola comum tem, naturalmente, uma compensação para quem produz em escalas diferentes, para quem produz em regiões diferentes, para quem produz em locais diferentes. Esta é a questão que temos de ter aqui em evidência. Passado que está este introito e desta replicação de uma forma estrutural do que penso sobre a matéria, é preciso também dizer, e a Casa do Douro?
A Casa do Douro é um problema que não nasceu hoje. O problema da Casa do Douro já atravessa 4 ou 5 legislaturas. Foi também de um governo da AD que deu um murro na mesa e mudou a situação, a estrutura da Casa do Douro. E com todos os problemas que daí advieram, naturalmente, com inconstitucionalidades e com alterações. E é isso, é muito sobre a Casa do Douro que eu quero aqui colocar as questões à CNA, para que depois, nas audições seguintes, possamos saber. Eu quero mesmo, efetivamente, perceber aqui que se a CNA considera que a Casa do Douro deve ter as funções públicas e de representação institucional, e em que moldes, e se isto tem um efeito direto ou não tem um efeito direto na crise que se passa na Casa do Douro, qual deve ser aqui a regulação e da gestão do mercado do vinho do Porto, isto tudo com a Casa do Douro, e de que forma é que a CNA, de uma forma geral, vê que essa importância da Casa do Douro é que defende os pequenos e médios produtores. E a estrutura da Casa do Douro se deve ter mudanças, se deve manter, e efetivamente isso é que eu pretendo saber, o que é que a CNA também acha, se a Casa do Douro deve ter um modelo público, cooperativo, privado, e porquê, e em que moldes, e as competências e toda a certificação da Casa do Douro. Porque eu acho que passamos demasiado ao lado da Casa do Douro, sendo que a Casa do Douro é, no meu entender, estrutural e estruturante e essencial naquilo que será a solução para os vitivinicultores e para a região do Douro. Muito obrigado. Eu dividi então. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que por 20 segundos será preferível, se calhar, o deputado Rui Santos inscrever-se numa segunda ronda. Santos, faz favor. Pedro Santos, faz favor. Só para terminar, e peço desculpa, Sr. Deputado, mas vou terminar aqui o meu raciocínio em relação, eu já lá vou à Casa do Douro, que foi a pergunta mais concreta. Mas para terminar aqui o raciocínio em relação a esta medida da reconversão, arranque da vinha. Ou seja, tem regras muito específicas, não vai ser fácil de implementar ainda, nem estamos a falar em termos conceptuais, se concorda ou não com o facto de estarmos a retirar capacidade produtiva. É pôr lá floresta. E é pôr lá floresta que é a única maneira, com folhosas, para ter os tais 20 anos de apoio. E esse apoio vai, na melhor das hipóteses, até 230 euros por hectare durante esse ano. Isto não compensa sequer aquilo que é a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. Se juntarmos esse valor com o valor dos direitos acaba por ser superior. Daí que, das duas uma, ou a medida é outra completamente diferente e não vem ao PEPAC, ou isto é muito insuficiente e está condenada ao fracasso. Mas mesmo assim, o porquê, qual é que é a nossa questão aqui, é que este tipo de medidas, normalmente, quem é que são os mais frágeis e que acabam por serem obrigados a ir para aqui? São os pequenos e médios agricultores, que têm um rendimento muito baixo, em que, de facto, nós neste momento já nem falamos em preços, já estamos a falar, não há ninguém que queira ficar com as minhas uvas. E que, na prática, é preferível ter isto e não ter nada. Mas isto é, de facto, destruição da capacidade produtiva e retirar pessoas da atividade que podiam estar na atividade se tivéssemos aqui uma outra questão. Em relação à Casa do Douro, nós, aquilo que a CNA defende e defendeu sempre, vamos completamente contra aquela alteração que foi feita quando houve uma privatização da Casa do Douro, na prática foi isso. Nós defendemos uma Casa do Douro com poderes e pública, que tenha capacidade de intervenção e que tenha mecanismos para essa intervenção. Porque senão também podem-se fazer as eleições. Mas se não se der mecanismos depois para ela ter capacidade de intervir, acaba por não ter grande aspecto. Aqui uma questão muito importante, quando falávamos, por exemplo, no mercado e algo que até já aqui foi referido, que é a questão do Observatório de Preços. O Observatório de Preços, claro que é muito importante e nós temos que ver que muito tem sido feito
nesse aspecto, de alguma transparência no mercado a nível global da agricultura. Agora, é preciso depois pegar nisso e fazer alguma coisa. Porque se depois tivermos lá os dados e isto continuar tudo igual, é que no resto dos restantes setores é isso que temos observado. Qualquer um de nós pode ir à página do GPP, consulta lá e vê as disparidades brutais que existem. Por exemplo, nos frescos isso é fácil de ver. Entre aquilo que é um valor que é cobrado ao produtor e aquilo que é o valor cobrado ao consumidor. O que é que se fez para alterar isso desde que se começaram a ter esses dados? Zero. Nada. Se tivermos um observatório de preços a nível do vinho, que analise e que depois não se concretize em nada, vai dar ao mesmo. E esta questão de a proibição de venda abaixo dos preços de custo de produção, para nós é fundamental. Ou seja, um produtor, e aqui, se não fizermos nada, ele continuará sempre nas mãos de quem compra, que tem muito mais força. Outra questão fundamental, a questão da organização da produção. E daqui a 20 anos, sem a organização da produção, Sr. Deputado, de facto não estaremos lá. A questão das cooperativas e das adeiras cooperativas é muito importante. Mas, senhores deputados, isto até já vem também de um governo do Partido Socialista. Há quanto tempo nós estamos a ouvir falar de um programa de reestruturação das cooperativas, que supostamente até era para ser paga por fundos que eram fora da agricultura. E onde é que está esse programa? Já passou pelo menos 3 legislaturas e continuamos sem ter o programa. Agora, voltamos a esta questão. A linha de crédito, por exemplo. A linha de crédito que foi colocada foi importante. Nós não dizemos que a linha de crédito que foi aberta para que as cooperativas pudessem saldar as dívidas foi importante. Mas qual é que é o grande problema? Aquelas cooperativas ou aquelas adeiras cooperativas que mais problemas têm e que mais dívidas tinham de 2, de 3 campanhas, não conseguiram lá ir. Porque nenhum banco lhe empresta dinheiro. Ou seja, conseguimos, de facto, ajudar algumas, mas aquelas que estavam em maiores dificuldades não vão lá. E é isto também que tem que se ter em conta quando estamos a definir medidas. A situação pode ser difícil, mas há coisas simples que se podem fazer, e há medidas simples que podem fazer, que podem melhorar e muito aquilo que é a condição dos agricultores e a condição da questão da produção. Acima de tudo, há que dar condições para que os agricultores não tenham sempre uma guilhotina apontada ao pescoço. Que é, a qualquer altura, eu vou receber uma carta que me vai dizer que as minhas uvas não vão ser entregues. A solução não passa por reduzir a capacidade produtiva, a solução passa muito mais por tudo aquilo que se tem vindo a falar. A questão, ainda falta uma questão que é da aguardente, mas isso depois já lá ia. Muito obrigado, Pedro Santos. E dava a palavra ao deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado, para 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Estava a inquirir aqui o meu colega Alfredo Maia precisamente sobre o tempo que teria de intervenção. Eu, se calhar, passo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados da CNAI, agradecendo antecipadamente já toda a informação que foi prestada, até porque realmente já discutimos este assunto há algum tempo. É a minha segunda legislatura, já na anterior discutimos este assunto aqui mais do que uma vez. O Sr. Ministro esteve aqui a semana passada a discutir o assunto e tive a oportunidade de falar também com alguns dos agricultores e produtores que vieram aqui a Lisboa a semana passada a manifestar-se à nossa frente, e acho que no que diz respeito aos problemas estamos todos mais ou menos alinhados. E eu não consigo deixar de notar que logo no início da intervenção do deputado Alfredo Maia, quando este disse que a CNAI representava os produtores do Douro, o grupo parlamentar do PSD foi muito apressado a dizer representa alguns. É evidente que representa alguns, como todas as organizações do género representam alguns e não a totalidade. Mas são precisamente esses alguns que têm especificidades que os outros não têm. Um pequeno produtor duriense não tem as mesmas realidades diárias de um grande produtor. E, aliás, é público, ainda há uns dias se deu sobre isso, o impacto que tem nos pequenos produtores uma das grandes casas de vinho do Porto, subejamente conhecida na praça pública, ter decidido que apenas compraria uvas para o vinho do Porto, sendo que as restantes, os produtores que se desenrascassem.
Houve exceções, nem todas fizeram isso, mas é esta a realidade com que nos deparamos. Há muitos pequenos produtores que continuam sem saber se vão conseguir vender as suas uvas nesta vindima. E isto é problemático e exige, como aqui foi bem dito, soluções estruturais. E eu acho que, nesse sentido, e a posição da CNA foi claríssima, pensar e considerar, pelo menos seriamente, que toda a aguardente produzida e utilizada no vinho do Porto seja produzida através de uvas do Douro, seria uma das hipóteses a analisar com atenção. Ainda a semana passada questionámos o Sr. Ministro sobre isso, que nos disse que tem um estudo que mostra que isto seria incomportável financeiramente e voluntariou-se a enviar-nos o estudo. Certamente o fará, ainda não o recebemos. Quando digo isto é uma dúvida honesta e sincera. E, portanto, isto leva-me a questionar-vos se da vossa parte há algum estudo, alguma indicação de qual poderia ser o aumento do custo de uma garrafa de vinho do Porto, caso toda a aguardente vínica utilizada fosse através de uvas de vinho do Porto, ou seja, da região do Douro. Acho que ter estes números em cima da mesa deveria ser a primeira condição para excluirmos ou incluirmos esta como uma possibilidade. Portanto, como digo, foi questionado o Sr. Ministro, disse-nos que tem um estudo em relação a isso, eu não o conheço, se alguém o conhece, gostaria também de ter esses dados. Depois, no que diz respeito, e nos segundos que me restam, só a questão das alterações climáticas, para dizer que o LIVRE conseguiu já há 2 legislaturas aprovar em Orçamento de Estado um Plano Nacional de Apoio à Agricultura de Precisão, que seria fundamental também na região do Douro, mas que este continua por concretizar. Portanto, como é que a CNA também veria este plano e como é que acha que poderíamos ajudar os pequenos produtores que, por norma, têm mais dificuldade também no acesso a estas tecnologias que fazem parte da agricultura de precisão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra ao Pedro Santos, da CNA, para responder. Faz favor. Muito obrigado, mais uma vez. 3 minutos. Isto é complicado. Isto sim é bastante complicado, senhores deputados. A questão é assim. Quando nós falamos na questão da aguardente vínica, nós dizemos preferencialmente por alguma razão. Ou seja, não é... Há que ter aqui uma noção que não pode ser na totalidade, porque também não queremos comprometer, de facto, todo o mercado. Essa gestão, olha, podia ser uma das coisas que a Casa do Douro poderia fazer, que é ver todos os anos qual é a capacidade que a região tem para fornecer a aguardente e qual é que era encaminhado para a aguardente e quanto é que não era, de maneira a manter aqui um equilíbrio, até tendo em conta os estoques, a produção prevista para aquele determinado ano, quer dizer, uma série de coisas. Mas nós nisso estamos sido claros em termos de posição. Não dizemos em exclusividade, dizemos de preferência. Primeiro, aquilo que é produzido cá, e isto aqui é funcionar em circuitos curtos de comercialização. Não há... também no vinho isso é possível. A questão aqui dos aumentos de preço que isso pode ter no produto final. Se nós não temos, muito sinceramente, Sr. Deputado, não temos esses dados, e isso convém ser feito até por entidades oficiais, que é para não andarmos todos aqui a mandar valores, uma atribuição para o observatório, o tal observatório que é para ser conduzido. Agora, mais uma vez, é tudo uma questão de gestão que se vai fazendo ao longo do tempo. A questão das alterações climáticas e da agricultura de precisão e do acesso. Primeiro, a mitigação às alterações climáticas não se faz só, a mitigação dos impactos das alterações climáticas não se faz só pela questão da agricultura de precisão. Mas é um aspecto importante, não temos dúvidas nisso. O grande problema, de facto, é que nós fazemos chegar também isto aos pequenos e médios produtores, sejam eles de vinho, sejam eles de outra produção qualquer. E a questão de termos um verdadeiro programa de literacia digital, a questão do aconselhamento, do acompanhamento aos agricultores, em que, por exemplo, nós temos vários projetos nesse sentido, é fundamental para conseguirmos chegar a esse aspecto. Depois há uma coisa aqui também muito importante, que é adaptar a própria investigação e desenvolvimento que vai ser feita, vai sendo feita
a este tipo de agricultores e a este tipo de estruturas. Não só pensar na maior ceifeira debulhadora que consegue trabalhar não sei quantos hectares por hora, mas sim numa coisa mais micro que é preciso também trabalhar e que nós, que NA, temos trabalhado muito nesse sentido. Muito obrigado, Pedro Santos. E agora eu perguntava ao senhor deputado, que penso que nos está a ouvir, na Madeira, Filipe Sousa, se eventualmente quer intervir nesta primeira ronda. Sim, Sr. Presidente. Faz favor, tem 2 minutos, faz favor. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Agradeço a presença dos representantes da Confederação Nacional de Agricultura. Não vou fazer muitos preâmbulos porque o tempo também é escasso. Tenho aqui algumas questões diretas que gostava de colocar. Mas, acima de tudo, reconhecer o trabalho dos pequenos e médios agricultores. A região do Douro, a Régua, para mim é o equilíbrios em que os nossos governantes devem olhar com olhos de ver, como já disse na anterior audição, para um problema que aflige estes mesmos pequenos agricultores. Tanto mais que na próxima semana vou marcar presença uma vez mais no País da Régua, vou falar com mais 2 ou 3 pequenos agricultores, porque eu acho que é isso que falta. É claro que já ouvi aqui medidas interessantes para a resolução do problema, mas eu acho que falta os nossos governantes, e aqui não vou apontar dedos ao partido A, B ou C, mas falta precisamente ouvir o silêncio e o desespero destes agricultores que anseiam por soluções. Mas 3 ou 4 questões diretas que gostava de colocar e saber, embora já fossem proferidas algumas ideias nesse sentido, é quais são para que as causas estruturais desta crise. Todos nós sabemos que não decorre agora dos últimos anos, é uma crise que já se acentua há vários anos, mas identificar quais são as causas estruturais e que impacto concreto esta crise está a ter nos pequenos e médios agricultores da região. E digo isto porque, estou a uma distância de 900 km ou mais de Portugal continental, e percebo, nos poucos dias que lá estive, o drama destes agricultores. Mas queria saber da vossa parte, acima de tudo, qual é o impacto concreto que esta crise está a ter nos pequenos e médios viticultores da região. Também tenho aqui outra pergunta que eu acho que é importante, eu penso que foi o seu deputado, o PSD, que já abordou e bem, se a Confederação tem conhecimento de práticas comerciais abusivas com preços pagos abaixo do custo de produção. Se tem conhecimento disso e se tem dados que possa partilhar com a Comissão de Agricultura. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem o cronómetro, não está a ver o cronómetro, quero alertar. Já lhe dei 30 segundos de tolerância, portanto 2 minutos e meio. Obrigado. E dava a palavra agora a Vítor Herdeiro para responder. Informo também que poderá intervir numa segunda ronda, se assim me entender. Está bem, obrigado. Em relação aos preços, eu estive a fazer umas contas já sobre umas noites dormidas longas e estive a fazer umas contas e estas minhas contas, se fizéssemos aguardente da região, nós íamos aumentar o custo numa garrafa de vinho do Porto cerca de 80 cêntimos a €1 a mais na garrafa. Isto é insignificante. E pelas minhas contas não devo andar muito longe. Esperamos que venham os estudos e não há de andar muito longe disso. Em relação à Casa de Ouro, instituição, nós estamos nesta situação porque não temos uma instituição que nos representa, que era a Casa de Ouro que nos representava. Quando tínhamos a Casa de Ouro, nós nunca fomos para uma situação destas. Porquê? Porque não conheço nenhuma produção que não tenha uma casa que o represente. A Casa de Ouro é importantíssima, é necessária, é obrigatória, é imprescindível para o bom funcionamento da região. E deve ser uma Casa de Ouro pública, mas com poderes públicos, e deve ter, pelo menos, como teve já no passado, alguns poderes, nomeadamente a indicação dos preços, que é muito importante,
e a comercialização dos excedentes, que era isso que fazia a Casa de Ouro no passado. É só alterarmos a lei e não faz sentido a Casa de Ouro poder comercializar 2 pipas de vinho por ano. Isto é ridículo, pelo amor de Deus. Agora, são 2 poderes cruciais e que nunca a Casa de Ouro ia para esta situação. Nunca os viticultores iam para esta situação se tivesse a Casa de Ouro como sempre teve. Uma instituição. Nós precisamos da instituição que nos represente, que represente a produção. Era ela que fazia o equilíbrio entre o comércio e o IVDP. E é o ponto de equilíbrio. Claro que se a produção não tem uma instituição que represente, não há equilíbrio que resista, nem pode haver equilíbrio na região. Porque assim, pagam como querem, sem preços, sem contratos, sem nada. Nós recebemos se quiserem. Mas eu venho das minhas uvas e coloco lá e não tenho nada. Um contrato, é quanto vou receber, se vou receber, e se as vou receber. Se quiserem pagar, pagam. Se não quiserem, não pagam. É esta a situação. Muito obrigado. Dávamos agora início a uma segunda ronda, que tenho, para já, 5 deputados inscritos. Não sei se há mais alguém que se querem inscrever. Vamos dar início então à segunda ronda, 2 minutos por cada senhor deputado, e dava a palavra ao senhor deputado Ricardo Oliveira, do PSD, para fazer 2 minutos a sua questão. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores convidados, senhoras e senhores deputados. Os constrangimentos que têm sido provocados pela diminuição do consumo resultam naturalmente daquilo que todos sabemos da alteração dos hábitos de consumo e também de fortes campanhas contra o consumo de álcool que têm sido desenvolvidas a nível mundial. Durante os anteriores governos, e esta é a verdade do Partido Socialista, o setor esteve completamente desregulado. Aliás, nos anteriores governos do Partido Socialista, nem Ministério da Agricultura havia, a bem dizer. E, portanto, as medidas que foram aplicadas foram medidas de recurso, não foram medidas estruturais, que teriam evitado o estado atual em que se encontra o setor. Em 7 anos de governação, o Partido Socialista apenas se limitou a promover medidas de destilação de crise, 3 em 4 anos, sem quaisquer critérios que protegessem a produção nacional, à qual se destinava, permitindo que muitos operadores destilassem vinhos importados, fazendo disso um negócio. Na região do Douro, em 2020, foi financiada uma medida de reserva qualitativa que se traduz na compra de pipas de vinho do Porto para aumentar o volume de benefício e que mais tarde foram vendidas ao comércio a metade do preço, o que provocou no ano seguinte uma diminuição ainda maior do benefício. Durante toda a anterior governação do PS, não houve a implantação de nenhuma medida estrutural destinada à produção, nem uma visão qualitativa e de valorização da produção que permitisse reduzir a quantidade de uva e a consequente acumulação de estoques. Portanto, nós hoje ficamos espantados com aquilo que é dito por alguns deputados, nomeadamente do Partido Socialista, no que se refere à crise que atravessa a região do Douro. Mas hoje aqui, com a presença destes nossos ilustres convidados, nós queríamos naturalmente reiterar que o atual Governo está a fazer diferente e que nós estamos efetivamente ao lado dos produtores, estamos no terreno a ouvir, a dialogar e o nosso foco, é claro, é aumentar o rendimento dos agricultores. E é isso que vamos continuar a fazer, com medidas estruturais, ajudando aqueles que cuidam da terra e contribuindo também para que o vinho do Porto, ao contrário daquilo que alguns setores da sociedade querem fazer crer, que o vinho do Porto, como qualquer outro vinho, é uma mais-valia para a nossa economia, faz parte da cultura de Portugal e nós vamos defendê-lo até que a voz nos doa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista. Faz favor. Sr. Presidente, senhores representantes da CNA, senhoras e senhores deputados, só existe futuro se houver presente. E no presente, 2024 e 2025, são menos 29 mil pipas de vinho tratado. São 29 milhões de euros a menos na região.
As medidas utilizadas em 2024 e aquelas que são propostas para 2025 têm impacto zero, repito, zero, nos pequenos e médios vitivinicultores. E o Douro vive num estado de necessidade. E vejo com muito incómodo alguma condescendência, algum paternalismo, e essa condescendência e paternalismo com que tratamos agentes do Douro não é, na minha ótica, aceitável e não é tolerável. O Douro não veio aqui pedir esmolas, veio aqui pedir aquilo a que tem direito. E eu não vejo aqui ninguém do comércio, não vejo aqui grandes produtores dizerem o que quer que seja. Sabem porquê? Porque a estratégia que está a ser seguida no Douro nos últimos 2 anos, de desvalorização da produção e desvalorização dos territórios, é a estratégia que esses grandes querem e aplaudem. E por isso é que não se mexem, nem estão aqui a reivindicar o que quer que seja, nem pediram nenhuma audição à Comissão de Agricultura ou à Comissão de Comércio, ou o que quer que seja. E, portanto, o Estado português, que reivindica, junto de Bruxelas, mais apoios, não é capaz de olhar para o Douro, perceber que há um estado de necessidade e apoiar a região e os vitivinicultores com medidas que deem resposta ao estado de necessidade e, sim, medidas estruturais. Vamos todos pensar e analisar. Vocês não estão no governo há 1 ano, estão há 16 meses. Tenham coragem, de uma vez por todas, de admitir que governam. Governar é decidir, é escolher, e governem. Não se escondam, não atirem sempre responsabilidades para os outros. Isso faz quem não tem coragem. Muito obrigado. Obrigado. João Lopes Aleixo, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os esclarecimentos que a CNA tem vindo a prestar, independentemente da minha concordância ou não com eles, ouvi com muita atenção. Olha, eu tenho é que ter condições para falar, se faz favor, desculpa lá. Peço desculpa, Sr. Presidente, não me compete fazer essa intervenção. Peço desculpa. E por isso, e concretamente ao engenheiro Pedro Santos, que me respondeu há pouco, queria-lhe retribuir algumas perguntas. Fiquei com algumas dúvidas. Uma, o que é que considera ser um preço justo? Porque é um conceito um bocadinho difícil de definir. Quanto aos subsídios, clarificar que, ao contrário do que afirmou, eu não sou contra os subsídios. Sou contra a utilização de determinados subsídios. Aliás, há vários setores na agricultura onde os subsídios têm que ser aplicados e são aplicados. Por exemplo, alguns no subsídio ao preço final ao consumidor e algumas nos desenvolvimentos das áreas estratégicas. O que eu não concordo é com a utilização de subsídios que não resolvem os problemas e que se eternizam no tempo. Ouvi também com atenção algumas coisas que foi dizendo, mas continuamos com um problema na procura. E fiquei com uma dúvida, que é, assumindo por um momento a questão do aumento do benefício do número de pipas, se o mercado não as absorver, quem é que as vai comprar? Porque, que eu saiba, atualmente é impossível obrigar os particulares a comprar por decreto. Para finalizar, também acabou por não me responder como é que a CNA vê em termos de estratégia de fundo para a reestruturação do setor, para garantir que há futuro daqui a 20 anos e que não continuamos daqui a 20 anos, talvez não connosco aqui, mas com outros deputados, a discutir subsídios para o Douro e para o problema que se eterniza. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e até agradeço-lhe também o rigor do tempo. Dava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a agradecer a presença da CNA, as contribuições preciosas que já deixou, e gostava de colocar 3 questões, de alguma maneira, começando por uma que é uma recolocação da questão. Na semana passada, o Sr. Ministro da Agricultura enfatizou aqui nesta comissão muito os efeitos, ou melhor, o mérito de protocolos celebrados, nomeadamente com a GNR e com a autoridade tributária, entre as medidas de combate e de fiscalização e combate à circulação e à entrada na região de vinhos e de mostos de outras proveniências. Eu gostava de perceber qual é a avaliação que a CNA faz, que conhecimento é que tem destes protocolos e que avaliação faz dos seus efeitos objetivos. Bom, parece ser um facto estatístico que há uma quebra nas vendas de vinho do Porto, e a questão que se coloca consiste em saber desde logo como repromover
este produto da excelência que, não quero ser chauvinista, mas que de facto é útil e é de bom tom estar presente em todas as casas de todos nós. A verdade é que ele tem vindo, a queda da venda deste produto não se deve exclusivamente, porventura nem se deve maioritariamente, às campanhas contra o consumo de bebidas alcoólicas. A verdade é que nós podemos observar, até em atos públicos, coquetéis, recepções, realizados por entidades públicas, em que o velho vinho do Porto, vinho branco seco ou meio seco, foi substituído por gin e outras bebidas igualmente alcoólicas. Bom, são opções, mas por isso é que eu insistia muito nesta ideia de como recolocar nos nossos hábitos muitas, pode crer que são muitas. Já agora, para terminar, mas o PCP não tem a obrigação de... Para terminar, gostava que comentasse a iniciativa que o PCP vai apresentar de propor a compra pelo Governo de 15 mil pipas para refrescar os estoques da Casa do Douro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais agradecer também aos membros da CNA que aqui vieram. E vieram aqui para nos esclarecer e nos ajudar para tomar decisões e levar essas ponderações ao Governo. E, portanto, vou ser muito objetivo em algumas perguntas que queria fazer. Como é que me explicam que se há mais produção e há menos escoamento, como é que resolvemos este problema? Aumentando a produção? Pergunto eu. Depois, fala-se aqui muito na Casa do Douro, mas eu também gostava de saber, e vi a paixão com que o Pedro Vítor Herdeiro, peço desculpa, falou, porque se nota que vive a região, houve umas eleições para a Casa do Douro e sabemos quantas pessoas lá foram votar. Portanto, como é que se avoga a representatividade da Casa do Douro e depois, quer dizer, não há participação. Depois, outra questão, e não vamos aqui atirar com culpas a ninguém, mas anos sucessivos havia verbas diretas do IVDP para a promoção e nunca se fez nada. Chegava-se ao fim do ano, vinha o dinheiro para o Estado, porque também não se fez. Portanto, também o que é que vocês sugerem para isso? Falou-se aqui muito na fixação dos preços. Eu pergunto, estando Portugal na União Europeia, como é que podemos fixar preços? Há regras de mercado e, portanto, como é que nós podemos? E também gostava de saber a vossa opinião, como é que é possível o Estado comprar pipas de vinho? Falam-me em comprar pipas. Porquê? A reunião foi do Conselho Interprofissional e foi entre produção e comércio que decidiram esta redução. Portanto, há aqui coisas que também nós queremos resolver o problema naturalmente e sabemos do problema grave que há. E também vos quero aqui garantir que o Grupo Parlamentar do PSD vai fazer tudo para que o Governo não ande com soluções paliativas, o que foi feito até aqui. Porque o problema não é há 16 meses ou há um ano, não é daí. Devia ser muito amontante. Nós falamos disto há muito tempo. E, portanto, a criança caiu nos braços. Mas nós, garantidamente, que vamos resolver a situação e vamos resolver com medidas estruturais e que não queremos que aquela região seja abandonada, porque, como já aqui foi dito, não é só a produção de vinho, é a questão social, é a questão humana, é a questão da paisagem e é a questão da classificação de património da humanidade que nós não queremos perder, que temos muito orgulho nisso e estamos, de facto, a olhar para os pequenos produtores, porque no ano passado a verba que foi concedida às cooperativas foi diretamente para os pequenos produtores. Não me venham com esse chavão que andamos aqui interessados com os grandes produtores, porque não é verdade, nós queremos, e as medidas são estruturais para os pequenos produtores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu pedia aqui desculpa a todos e desculpa também a um deputado que nos está a ouvir de longe. Eu só agora me apercebi que estava inscrito, o deputado Filipe Sousa estava inscrito e eu não, dada esta dificuldade, não lhe dei a palavra e dei agora para 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito bem, não tem problema, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, fiz há pouco 2 ou 3 questões, não sei por que razão, portanto, a Confederação abordou a questão da Casa do Douro, mas não importa, depois haverá certamente
oportunidades para, noutros fóruns, dissipar aqui algumas dúvidas. Mas gostaria de fazer uma pergunta, no pouco tempo que me resta, direta e objetiva, e questionar a Confederação Nacional da Agricultura quanto à gestão da oferta dos vinhos dorienses. Portanto, essa gestão, se essa gestão deve assentar no uso de toda a matéria-prima, que é as uvas, que é manifestamente o suficiente para o volume da comercialização realizada, ou então na redução da produção de uvas dorienses, como o Governo pretende fazer e anunciou. Portanto, é uma pergunta direta. Eu tive a oportunidade a semana passada de confrontar o Sr. Ministro com esta situação, embora por outras palavras, mas infelizmente, portanto, o Sr. Ministro preambulou e as respostas não foram proferidas também de uma forma direta. E também perceber, e como há pouco não foi respondida, a primeira questão que eu coloquei, que eu acho que é importante, para mim em particular, que é saber quais são, para a Confederação Nacional da Agricultura, as causas estruturais da crise que afeta a região do mercado do Douro neste momento. Portanto, eram estas duas questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao Pedro Santos da CNA para responder. Tem 12 minutos, faz favor. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou tentar respondendo, e se calhar algumas perguntas repetem-se, mas tentar ir a todas as questões que nos foram colocadas. O Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD, fala aqui em medidas estruturais. Assim, nenhuma medida estrutural, ou pelo menos naquilo que é a visão da CNA, pode passar pela eliminação de pequenos e médios produtores. Nós já vimos este filme. Já foram precisas medidas estruturais, olha, na pesca, que há uns anos valentes, já foram precisas medidas estruturais no leite, e o resultado prático dessas medidas estruturais é a eliminação dos mais pequenos e a manutenção de quem ainda vai tendo alguma capacidade, que são os maiores. Medidas estruturais desse tipo, não, obrigado. Então, para isso, não precisamos cá de medidas estruturais. O mercado funciona e eliminará esses produtores. Ou seja, quando nós, de facto, queremos ter alguma medida estrutural, então que seja, vamos ajudar estes produtores a manter a sua atividade. Quando nós estamos a pagar para arrancar, ou para reconverter para uma outra atividade, cujo rendimento, se for como eu já lhes mostrei aqui, se for na questão da florestação, é um rendimento que não lhe dá, das duas uma. Ou ele imigra, porque também não há grande solução ali naquela região, ou então tenta ser assalariado do lado de uma grande. Ou seja, a questão aqui é essa, que é, nós, a CNA, infelizmente, já viu estes filmes, este filme, noutras atividades económicas e noutros setores, até mesmo dentro da agricultura, que é, falamos muito, é preciso reestruturar, é preciso aumentar a competitividade e esquecemos-nos daqueles que estão na base e que nesta região em particular fazem parte daquilo que é a alma da região do mercado do Douro. Porque sem eles as coisas também serão muito diferentes. Quer dizer, depois a questão aqui do que é que são preços justos e uma estratégia de fundo, também ligada aqui com a questão do aumento do rendimento dos produtores. Vamos cá ver, eu percebo que seja difícil perceber o que é um preço justo quando nós não nos importamos muito se esmagamos ou não os preços que são pagos aos produtores. A questão da definição de um preço justo tem muito a ver, faço uma conta de cultura, acho que não estou aqui a ensinar a missar ninguém, faço uma conta de cultura, vê-se quanto é que custa produzir 1 quilo de um determinado produto, se isso custa 100, eu tenho ainda que ter o rendimento do agricultor e assim se faz o preço. Isso é um preço justo, que é eu conseguir pagar por aquilo que gastei a produzir um determinado produto e a seguir retirar algum para poder viver. Sem isto, os pequenos e médios agricultores não vivem. E isto é fácil de fazer sem fixação de preços. Em Espanha, há uma lei que proíbe a venda com prejuízos. E está na União Europeia. Tem exatamente os mesmos tratados.
não é preciso fixar preços. Temos observatórios, temos mecanismos que aferem e fazem estas coisas oficiais e é proibido vender abaixo desse preço. E já agora outra coisa, é proibido importar também abaixo deste preço. Porque quando falamos aqui na questão das importações, das importações, essas importações também têm muita influência nisto. Ou nós temos a capacidade de preferir aquilo que são os nossos produtos, ou então é concorrência desleal. Porque aquilo que são as obrigações que os agricultores europeus têm na forma como produzem os seus produtos são muito superiores àquilo que agricultores de outros países e de outros blocos têm. E essa questão aqui também é fundamental. Sem fixação de preços. Não estamos a falar numa economia planeada, Sr. Deputado. Mas continuando numa questão de uma estratégia de longo prazo. A questão do preço para nós é fundamental, para outros não, mas para nós é fundamental. A questão da organização da produção, já aqui referia, eu não queria repetir isto, mas nós precisamos de facto que venha o programa de reestruturação das cooperativas. Isso é fundamental. E cooperativas e organizações da produção em que os agricultores se sintam representados. Porque também vos digo, senhores deputados, se tivermos organizações da produção que tenham exatamente o mesmo comportamento que tem uma empresa, então não precisamos da organização da produção para nada. Ou os agricultores se sentem representados e se sentem que, de facto, vale a pena estar a vender para ali, ou então, assim é difícil melhorarmos a nossa organização. E depois há aqui uma questão muito importante para a questão do rendimento, que é a distribuição do valor ao longo da cadeia. Se nós continuarmos apenas com, e isto são valores oficiais, mais uma vez, em que 20% de todo o valor que é gerado na cadeia, que fica na produção primária, isto não há futuro que resista. E isto aqui também se faz com tudo isto que eu estava a falar anteriormente. A organização da produção e uma maior fiscalização, de facto, daquilo que é a forma como os preços são constituídos. Uma coisa muito importante é ver a evolução da fiscalização por parte da ASAI daquilo que nós somos obrigados a fazer, que é ligado às práticas restritivas, principalmente por parte da grande distribuição, e a evolução que tem sido, o número de fiscalizações que têm sido feito ao longo dos últimos anos. E temos, pasme-se, elas têm diminuído de forma bastante considerável. E esse aspecto também é preciso trabalhar. Depois, a questão dos protocolos que foram feitos com a GNR, assim, tudo aquilo que for feito para, de facto, trazer transparência ao mercado e, de alguma forma, limitar aquilo que são disrupções no mercado, traficâncias, quer dizer, tudo isso é bem-vindo. Nós não temos dúvidas nenhumas que tudo isso é bem-vindo. Haja meios, por parte até das próprias organizações, nomeadamente aquilo que eu estava a referir à ASAI, para poder estar no terreno a fazer essas fiscalizações. E a própria Ministério da Agricultura, com CCDRs, quer dizer, todo o acompanhamento que é feito. Ou seja, não basta nós termos um protocolo, basta depois vermos quais são os resultados práticos desse protocolo, qual é a capacidade técnica que as várias entidades, porque aqui não é só a questão da GNR que intervém no processo, a questão da DGAV, o próprio IVV e as competências que têm. Há todo um conjunto de organismos do Estado que têm que ter capacidade para, de facto, garantir que o mercado funciona não de uma forma completamente desregulada como tem vindo a funcionar. Depois, a questão das causas estruturais. Quer dizer, ao fim e ao cabo, eu acho que já referi isso quando, em termos como é que se chegou a esta situação, tem tudo a ver com aquilo que acabámos de referir em termos daquilo que é necessário para a ultrapassarmos. Quer dizer, quando nós continuamos... A questão do rendimento, de facto, é fundamental. E quando nós continuamos a ter
que o rendimento que é proveniente da atividade agrícola é bastante inferior às outras atividades económicas, é assim que nós chegamos a situações deste tipo. Acho que tenho todas as... Muito obrigado, Sr. Mas Deputado. já eu termino, ainda tenho aqui uns minutitos, já agora, porque aqui o Sr. Deputado... a questão do Sr. Deputado Fernando Quiroga. A questão de terem votado ao Sr. Deputado. Quer dizer, com o processo eleitoral que tivemos e com os prazos que tivemos, eu acho que dificilmente votaria muito mais gente. E isto é um processo. É natural que as coisas tenham uma evolução. Mas, olha, uma coisa, de facto, o governo atual se pode vangloriar. Pôs as eleições a funcionar na Casa do Douro. Agora que venha o Sr. Deputado agora aqui dizer, bem, mas isto se calhar não se devia ter feito, ou o processo não é legítimo, porque votaram poucos, quer dizer, é assim um bocado... eu acho que perante aquilo que foi todo o processo, ainda assim foi um sucesso as eleições que foram feitas para a Casa do Douro. A questão de como é que nós solucionamos, porque este aspecto também é importante. A CNA pura e simplesmente não assobia para o lado e não olha para aquilo que é a evolução da procura e da oferta. Nós sabemos que esse problema existe. Agora, há aqui um trabalho muito grande que tem que ser feito a nível da promoção, sem dúvida nenhuma, e que nos parece que precisa de ser redirecionado. Porque, senhores deputados, parece que não vai um euro para a promoção. E tem ido bastante dinheiro para a promoção. Se isso está a falhar, então também temos que olhar para quem são os agentes que a estão a promover, como, em que país é que vamos apostar, mas isto, de facto, é tudo o que se faz, tendo alguma discussão. Para terminar, ainda tenho um minuto, acho que é muito importante deixar esta nota, mais uma vez agradecer aos senhores deputados a oportunidade da CNA aqui estar, e nós podemos ter todos pontos de vista diferentes, e isto é a democracia, de facto, a funcionar, e ainda bem que assim é. Mas uma coisa é certa, sem pequenos e médios viticultores, sem agricultores a produzir vinho naquela região demarcada, as coisas serão muito diferentes para o futuro. E nós queremos que, de facto, há espaço para todos. Mas que numa situação de aperto, não sejam sempre os mesmos a levar a pancada. É que é sempre os mesmos a levar a pancada. Quando as coisas apertam, quem é que leva a pancada? São os pequenos. E isso tem que, de facto, se alterar, até numa perspectiva de futuro, orientar aquilo que é a política agrícola para os agricultores que mais precisam. Muito obrigado. E vamos iniciar já de imediato. Eu vou só acompanhar esta entidade. Um minuto para ir à Casa de Banho. Vou acompanhar esta entidade e vou receber a Casa de Banho.